Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um bate-papo muito especial no quadro Foco em Você com a neuropsicopedagoga Magda. E a gente estava conversando, né? E a gente achou muito importante esse tema, que é um tema que está sendo abordado no Brasil inteiro. No Brasil. Né? Então eu gostaria de apresentar a vocês, a Magda, te agradecer por ter aceitado. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, né, em poder estar aqui com vocês nesse espaço que a gente vai ter para conversar um pouquinho. Isso. Magda, conta primeiro um pouquinho sobre a sua área profissional. Então, eu sou neuropsicopedagoga clínica, atendo aqui no Pátio, né, no Pátio Tangará, e a minha especialidade é trabalhar a questão da aprendizagem das crianças, jovens e adultos. A gente estava trocando uma ideia e batendo um papo, né, até por um amigo em comum, né, Sim. que nos chamou, o Osmir, que falou pra gente, vocês precisam falar sobre isso, e realmente, o nosso tema hoje é sobre a polêmica que está causando, né, muito medo, sobre esses massacres, esses casos que aconteceram, infelizmente, né, Magda, é muito triste a gente falar sobre isso, mas é um assunto que a gente não pode deixar de falar. Não. Porque existe, que são esses massacres que aconteceram dentro das escolas no Brasil, entre uns 15 dias, né? Nós temos 4 episódios, 5, acho que saiu mais um ontem, né? 5 episódios, em questão aí de 15 dias mais ou menos. Então a gente precisa refletir sobre o que está acontecendo com as nossas crianças e com a nossa adolescência, que chega a situações de deixar assim, tão gritante uma situação dessa. É uma tragédia que aconteceu, que a gente precisa analisar e observar o que a gente pode fazer para mudar essa situação, né? Então é necessário que nós, enquanto famílias, observamos o que está acontecendo, né? E aí, através da minha área, a gente pode estar contribuindo um pouco com relação a essa forma de lidar com as crianças. Como a gente fazer nesse momento, né, Lu? Aqui a Lu tinha comentado comigo, e assim, o que a gente faz? A gente comenta com as crianças, a gente não comenta com as crianças, o que a gente faz nesse momento? Eu acho que assim, não tem como a gente não comentar, a gente vai ter que conversar com eles, ter um diálogo aberto, né? Não colocando medo, porque a gente também não pode criar a cultura do medo, mas tem crianças que estão apavoradas, que não querem ir na escola, que não vão, não vou mais, não vou. A gente não pode se tolir a uma situação de cotidiano, a gente precisa enfrentar essa situação, mas enfrentar de uma maneira tranquila, com diálogo. Claro, a gente sempre vai pedir a proteção de Deus, que essa é a primeira, né? A gente não tem como, porque esses episódios, eles iniciaram nas escolas, mas não quer dizer que eles permaneçam só nas escolas, né? Então a gente não está correndo risco só no ambiente escolar. A gente está correndo um risco de modo geral. A gente precisa entender quais são as causas que está acontecendo isso. Então, e aí a gente vem falar um pouquinho sobre a questão da internet, né? Do tempo de uso da internet, né? Isso também é uma coisa que demonstra pelas investigações que foram feitas, e a gente observa isso já na classe médica já há algum tempo. Eu sou uma estudiosa desse assunto há mais ou menos uns 8 anos, que eu venho analisando o que esse tempo exagerado de internet traz de prejuízo na aprendizagem, primeiramente, né? Era no processo de aprendizagem, na questão das habilidades que não eram cumpridas no tempo correto. Aí agora vem um agravante muito maior em cima desse prejuízo. A gente já percebia prejuízos assim, mas agora numa incidência muito mais grave, que é esse processo todo, né? Então, o que a gente pode fazer dentro de casa? A gente precisa primeiro estar conversando com os nossos filhos e colocando um processo de uma rotina estruturada. A criança precisa se sentir acolhida dentro de casa. E uma das dificuldades que a gente está tendo é que a internet veio e os pais acharam que assim, dar um aparelho para a criança, dar um celular para a criança quanto mais cedo, iria desenvolver todas as habilidades, iria resolver o problema. Ela fica quietinha, tranquila lá no quarto, ela não tá na rua, ela não dá trabalho e ela tá lá aprendendo. Na realidade, a internet é uma terra, eu brinco que é uma terra sem dono, porque na realidade você abre um vídeo, que abre outro, que abre outro, que abre outro, e no meio disso a gente tem muitas pessoas que são maldosas, que utilizam dessa inocência das crianças para estar puxando eles cada vez mais para situações erradas. E os jogos, eles são uma fuga da criança, principalmente do adolescente, no fato dele ficar sozinho, isolado, não ter atenção devida. Aí ele vai se fechando dentro do mundo dele, e ele busca muito esses jogos violentos. E aí a gente entra num outro processo. O cérebro, ele aprende tudo que a gente repete. Então, durante o nosso dia a dia, durante um dia, nessa área frontal aqui da frente, é guardada a memória de curto prazo. A gente guarda de 3.000 a 7.000 palavras durante o dia.
e à noite, na hora do sono, ele tem que fazer uma varredura, uma limpeza. Só que tudo que é repetido muitas vezes, ele grava na memória interna. Lá no meio do nosso HD interno, tipo igual a HD. Então você imagina qual é o processo de uma criança que joga muitas e muitas horas o mesmo jogo violento todo dia, todo dia, todo dia. Faz sentido. Entendeu? Então ele vai armazenando todo dia aquilo. E aquilo vai se tornando algo que passa a ser natural, porque todo dia ele está repetindo aquela ação. Então por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir de 2019, ela trouxe esse orientativo aqui, que depois a gente vai estar passando através de foto, onde ele coloca que as crianças até 2 anos não devem ter acesso nenhum à internet, a aparelhos nenhum, elas têm que brincar. De 2 a 5 anos, somente 1 hora de acesso diário. De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas. E de 11 a 18, de 2 a 3 horas só de acesso diário na questão dos tablets, videogames e celulares. Porque a gente precisa organizar essa rotina do nosso filho para ele ter tempo com ar livre, com atividade física, com movimento, com a questão de uma ajuda em casa, porque ele precisa se sentir pertencente àquele ambiente. Acontece hoje, muitas vezes, pai e mãe trabalham, o filho fica em casa, às vezes ele não quer fazer as atividades, ele fica o tempo todo no celular, ele passa muitas horas. E a neurociência, ela já comprovou que mais de 4 horas de uso diário muda as estruturas cerebrais. E tem outro problema também que a gente verifica, que assim, quanto mais cedo a gente oferece esse instrumento, essa tecnologia para os filhos, eles estimulam e ficam super estimulados por uma situação que, quando é a hora, que seria a hora correta dele receber, que seria a partir dos 12, que o cérebro muda e ele está apto para poder entender melhor o pensamento abstrato, e aí que entraria essa tecnologia, ele está super estimulado. Aí o que acontece? Nós temos a situação do vício. Que é aquela situação que você não pode tirar de um adolescente um celular, que é como se fosse um membro dele, que ele não aceita, que ele não rejeita. Então aí já entra numa linha de uma situação de vício mesmo, de dependência. Uma dependência, não tem a dependência química da droga, nós temos a dependência digital. Nós temos inclusive clínica já para fazer essa desintoxicação. Gente, é muito sério, né? É muito sério. Então é uma bandeira que eu levanto há muito tempo, que eu sempre oriento os meus pacientes, coloco, a gente precisa criar uma rotina para os nossos filhos. O celular, não que eu seja contra a tecnologia, ele é excelente. Hoje em dia não adianta a gente tirar os nossos filhos, porque faz parte da atualidade. Exatamente. Né? Mas precisamos ensinar com equilíbrio a usar da melhor forma. Porque hoje a gente vê, por exemplo, as escolas estão trabalhando com Chromebook, né? Elas estão ensinando as crianças que dá para fazer prova, que dá para desenvolver, ler livros. Então, assim, uma outra forma é ensinar essa tecnologia, mas de uma maneira produtiva. Porque não pode ser só na base do lazer, porque os jogos seriam a questão da distração. E o que eles estão utilizando dentro do celular? Só esse meio, só distração. E uma distração, infelizmente, para um lado negativo. Talvez para fugir, né, da realidade, né? Tem muito que eles... falta de pai e mãe. Exato. E uma das coisas que pode gerar é que quando o adolescente ele fica muito no quarto, muito fechado, ele não tem muitos amigos, ele se fecha muito dentro do mundo imaginário só dele, e aí desenvolve a questão dos transtornos. Que é o outro BO que nós temos. E aí o que nós temos, por exemplo, nessas situações que ocorreram, nessas tragédias, são crianças que desenvolveram. Claro que é uma situação que provavelmente já tem problemas anteriores, mas a tecnologia, o uso exagerado e provavelmente dentro da linha específica de um jogo que vai maçante sempre, que tem o Free Fire, que é terrível. E como que a gente faz? Nós recebemos o nosso celular, nós estávamos com o nosso cérebro formado. Verdade. E nós estamos pegando a geração de que ela recebeu na infância. E a gente não tinha ideia de quais são os reflexos que isso pode acontecer. Isso aí. Agora que a gente está vendo o que causa, né? Exato, né? Então, assim, essa cultura que nós estamos vivenciando hoje, outros países já tinham antes. Então, e muitas são situações de transtornos e questões da saúde mental. Então eles se preocuparam demais, porque isso, através das experiências, que eles estão vendo quanto de prejuízo a gente está tendo para a nossa geração. Aumentou muito a incidência, inclusive em casos em crianças. Um tempo muito grande, ela tira a concentração da criança, ela deixa ela irritada, ela deixa ela muito imediatista, porque assim, é tudo muito rápido lá, né? E ela fica muito insatisfeita, nada satisfaz ela. Ela cria ingrata, né, também. Ingrata, a questão do consumismo também, porque é muita propaganda, tudo. Então assim,
o que a gente está fornecendo de valores para os nossos filhos? Quem está educando os nossos filhos, na realidade? Então, a internet ela deve ser usada, mas com muito equilíbrio, com muita limitação. E aí tem pais que colocam assim, Lu, Magda, e agora o que eu faço? Que tem alguns celulares oferecem uns aplicativos de controle para que tem como você colocar isso no celular do seu filho e aí determinar, por exemplo, 3 horas por dia, então ele vai funcionar 3 horas, depois ele vai desligar e não vai poder mais utilizar. Então ele que vai ter que se organizar que hora que vai utilizar aquelas 3 horas, entendeu? E outra coisa é você falar assim, primeiro o dever, depois o lazer, né? Então você faça primeiro todas as suas obrigações e a rotina é extremamente importante, atividade física, né? Seja ao ar livre, seja coisas saudáveis, né? Da nossa infância, né? E é isso que a gente tem que proporcionar para os nossos filhos, esse contato, porque essa afetividade, ela precisa ser desenvolvida, né? Porque senão a gente cria pessoas que são que não têm empatia, igual quando as crias, né? Sim. E isso é o perigo. Sim, é o perigo. Bem isso. Esse é o perigo. Verdade, né? Porque daí não tem sentimento, não tá nem aí pra dor do outro, né? Não tem aquela empatia, né? Com o próximo. Porque não criou esses valores, né? Então a gente precisa retomar isso. E é muito interessante que, até numa pesquisa da neurociência, a gente verificou em estudos, que nós temos um dia com 24 horas, né, Lu? 8 a gente deve dormir, pelo menos, né? Pra cuidar, porque o sono é o alimento do cérebro, ele que cuida da nossa saúde mental. É verdade. Aí, das 8, sobram 16. Aí nós vamos trabalhar 8, ainda sobraram 8. Dessas 8, a gente precisa de 1 hora, 1h30 com os nossos filhos. Um tempo de qualidade. Esse é o indicado. Mas, eu trabalho muito. Mas você decidiu ter filho, você precisa, optou, Deus te deu um presente. É verdade. Usufrua pelo menos de 1h30, 2 horas. A questão do vínculo a gente começa desde pequeno, dando atenção, dando carinho, cobrando sim as coisas que têm que ser cobradas, regras, a situação a gente ensina para eles, porque assim, a vida precisa de regras. E se eu não estou enganada, é necessário muito eles terem limites, não é? Muito. A gente pode sim trabalhar e a gente quer dar o melhor para os filhos, mas eu acho que o mais importante é limite. Eu falo que o mais importante para os nossos filhos é a nossa presença. Não é presentes, é presença. A partir do momento que você está presente na vida do seu filho, se você estiver fazendo errado, você tem a obrigação de, enquanto pai, de enquanto adulto, saber que está errado. Às vezes assim, mexer com a internet hoje com os nossos adolescentes vai ser difícil? Vai. Eles vão brigar, eles vão achar ruim, eles vão ficar bravos? Vão sim. Mas a gente sabe o porquê que a gente está fazendo isso. Então você vai sentar com ele e falar assim, você não precisa concordar comigo agora. Agora eu vou fazer o que é certo e o que é melhor pra você depois. Então, às vezes a gente se preocupa muito quando o filho fala assim, mas eu não gosto mais de você. Não tem problema, agora você não precisa gostar. Eu sei por que eu tô fazendo isso. E essa segurança que nós precisamos ter, entendeu? Que daí eles sentem que eles não vão conseguir convencer. Porque a gente sabe que tem que ser até aqui. É isso mesmo. Porque a gente não quer que eles se tornem uma situação de criança, de adultos, com problemas, né? Então a gente precisa agir de maneira rápida no núcleo de cada casa. É isso que eu falo, porque assim, por exemplo, Tangará, aquela situação, parece que do José Nodero, que foi a primeira, foi um perfil falso criado por um aluno. Olha só. E o pai não tinha nem noção. Olha. Então assim, é esse tempo de acesso que as crianças são muito criativas, né? E às vezes até com a falta de tempo, eu falo por mim. E gostaria até de ouvir a sua opinião. Eu gosto de olhar o que minhas filhas estão falando e estão fazendo no celular. Então, o pouco tempo que elas ficam, claro que depois eu não fico olhando tudo, porque eu também não tenho tempo, mas as conversas, o que eles estão conversando, né? Os grupos da escola estão alvoroçados, as crianças, eu vou levar arma branca, e vou não sei o quê, e muitas vezes os pais não vêm. Então, assim, Magda, você como uma especialista, é importante, a gente, né, olha, continua olhando, não olha, deixa, não, meu filho precisa da privacidade dele. Não, a gente precisa estar acompanhando, tanto que a orientação que vem aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria é colocar que nós precisamos sempre estar atento, dando esse instrumento, essa ferramenta na mão dos nossos filhos, mas com supervisão. Tá? Desde os 2 anos até os 18, a gente precisa estar supervisionando, porque nós estamos com uma personalidade sendo construída, entendeu? E ela é muito influenciável, porque na fase da adolescência, os pais deixam de ser as referências, por um curto período, mas deixam de ser. E passam a ser os colegas.
E que tipo de colega que está influenciando o seu filho, né? Quais são as amizades que ele está tendo? Se nós não tivermos esse cuidado, essa história de Deus não coloca lá horário de vigiar, Com certeza. é vigiar sim. Não é uma questão de invasão. Ele só vai se sentir invadido na privacidade se você nunca se preocupou com ele antes e quiser agora interferir. Aí ele vai sentir. Mas se você tem uma relação construída na afetividade, na participação, no diálogo, na presença, ele vai gostar. Porque ele vai fazer questão de discutir com você e de perguntar a sua opinião. Então a gente ainda tem o privilégio de morar em uma cidade pequena, onde a gente consegue tomar café, almoçar, jantar com os nossos filhos. A gente consegue, em 15, 10 minutos, levar numa praça, no bosque, né? Tomar um tereré. Então, gente, né? Eu falo, nós somos privilegiados. Somos. Né? Então que a gente possa deixar, porque eu falo por mim, muitas vezes me pego também presa no celular, né? E deixo minhas filhas, vamos dizer, à vontade para ver o que elas querem também. Então eu falo assim, muitas vezes a culpa, a maioria das vezes, é dos pais. Porque eu digo como pai, como mãe, sabe? A gente se coloca nisso, a gente também quer o nosso tempinho, mas nós precisamos dividir o nosso tempo, precisamos organizar. É isso aí. Então eu acredito assim, e que a gente possa manter a calma. Sim. Sempre. Pode acontecer, meninas, infelizmente, pode acontecer. Mas se a gente viver no medo e viver na agonia, a gente... É pior. É igual a gente viveu o período da pandemia. Isso. Então a gente não pode fazer isso voltar de novo. A gente conversa com os alunos, a gente tem que estar atento a qualquer tipo de comportamento diferenciado. Então, nas casas, nas escolas, a gente está observando isso, pedindo para que os pais fiquem muito atentos com isso. Mas a gente tem que confiar que não vai ser um período só de fake news, a gente espera, né, que tem muito no meio disso também, que infelizmente tem mentes doentias que gostam de ler esse alvoroço. Então a gente vai procurar deixar a questão mais tranquila, mas fazer o nosso dever de casa. Cuidar dos nossos e vai dar tudo certo. Isso mesmo. Obrigada, Magda, por ter vindo. Foi muito bom. Se eu pudesse, eu ficava aqui a tarde inteira, porque eu adoro conversar sobre isso. Tem assunto. Se você quiser me chamar, a gente pode conversar sobre outras coisas, sim, né? Com certeza. A gente tem outros tópicos aí que dá pra gente conversar, tá bom? Adorei também. Bom. Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo, tchau.